30 de abril de 1856. Na casa do Sr. Rustam, médium, senhorita Jafé. Primeira revelação de minha missão. Eu seguia, há algum tempo, as sessões que tinham lugar na casa do Sr. Rustam, e ali começara a verificação de meu trabalho que deveria, mais tarde, formar o Livro dos Espíritos. Numa sessão íntima, a qual não assistiam senão 7 ou 8 pessoas, conversava-se sobre diferentes coisas relativas aos acontecimentos que poderiam provocar uma transformação social, quando o médium, agarrando a cesta, escreveu espontaneamente o que se segue. Quando o grande sino soar, vós o deixareis. Somente aliviareis o vosso semelhante. Individualmente o magnetizareis a fim de curá-lo. Depois, cada um preparado no seu posto, porque será necessário de tudo, uma vez que tudo será destruído, sobretudo por um instante. Não haverá mais religião, e dela será necessária uma mais verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Os seus primeiros fundamentos já estão colocados. Tu, Rivail, a tua missão aí está. Livre, a cesta retornou para o meu lado, como o faria uma pessoa que quisesse me designar com o dedo. A ti, Senhor, a espada que não fere, mas que mata. Contra tudo o que é, serás tu que virás primeiro. Ele, Rivail, virá em segundo. É o obreiro que reconstrói o que foi demolido. Nota. Esta foi a primeira revelação positiva sobre a minha missão e confesso que, quando vi a cesta se dirigir bruscamente para mim e me designar nominalmente, não pude me defender de uma certa emoção. O Sr. M., que assistia a essa reunião, era um jovem homem de opiniões as mais radicais, comprometido nos assuntos políticos e que era obrigado a não se colocar muito em evidência. Crendo num transtorno próximo, se preparava para nele tomar parte e combinava os seus planos de reforma. Era, de resto, um homem agradável e inofensivo. 7 de maio de 1856. Na casa do Sr. Rustam, médium, senhorita Jafé. Minha missão. Pergunta. Hahnemann. Outro dia os espíritos me disseram que eu tinha uma missão importante a cumprir e me indicaram o seu objeto. Desejaria saber se a confirmais. Resposta. Sim, e se interrogares as tuas aspirações, as tuas tendências e o objeto quase constante de tuas meditações, isso não deverá te surpreender. Deves cumprir o que sonhaste há muito tempo. É necessário que nisso trabalhes ativamente para estar pronto, porque o dia está mais próximo do que pensais. Pergunta. Para cumprir essa missão, tal como a concebo, são necessários meios de execução que estão ainda longe de mim? Resposta. Deixa a providência fazer a sua obra e estarás satisfeito. Acontecimentos. Pergunta. A comunicação dada outro dia parece fazer presumir acontecimentos muito graves. Poderíeis nos dar algumas explicações a esse respeito? Resposta. Não podemos precisar os fatos. O que podemos dizer é que haverá muitas ruínas e desolações, porque os tempos preditos para uma renovação da humanidade estão chegados. Pergunta. O que causará essas ruínas? Será um cataclismo? Resposta. Não haverá cataclismo material, como o entendeis, mas flagelos de todas as espécies desolarão as nações. A guerra dizimará os povos. As instituições antiquadas submergirão em ondas de sangue. É preciso que o velho mundo se desabe para se abrir uma nova era ao progresso. Pergunta. A guerra não estaria, pois, circunscrita a um país? Resposta. Não, ela abraçará a terra. Pergunta. Nada, no entanto, neste momento, parece pressagiar uma tempestade próxima? Resposta. As coisas prendem-se por um fio de aranha, parcialmente cortado. Pergunta.
Pode-se, sem indiscrição, perguntar de onde partirá a primeira faísca? Resposta: da Itália. 12 de maio de 1856. Sessão pessoal na casa do Sr. Baudin. Acontecimentos. Pergunta: a verdade. Que pensais do Sr. M? É um homem que terá influência nos acontecimentos? Resposta: de muito ruído. Ele tem boas ideias. É um homem de ação, mas não é uma inteligência. Pergunta: é preciso tomar ao pé da letra o que foi dito, que lhe cabia o papel de destruir o que existe? Resposta: não, quis personificar nele o partido do qual representa as ideias. Pergunta: posso manter relações de intimidade com ele? Resposta: não para o momento. Correrias perigos inúteis. Pergunta: o Sr. M, que tem um médium, disse que se lhe precisou a data da marcha dos acontecimentos, por assim dizer, com dia fixo. Isso é verdade? Resposta: sim, foram-lhe fixadas épocas, mas foram os espíritos levianos, que não sabem mais do que ele e que exploram a sua exaltação. Sabes que não devemos nunca precisar as coisas futuras. Os acontecimentos pressentidos certamente ocorrerão num tempo próximo, mas que não pode ser precisado. Pergunta: os espíritos disseram que os tempos estão chegados e em que essas coisas devem se cumprir. Que sentido é preciso ligar a essas palavras? Resposta: para coisas dessa gravidade, o que são alguns anos a mais ou a menos? Elas nunca chegam bruscamente e como um raio, mas estão, de há muito, preparadas por acontecimentos parciais, que lhes são como os precursores e como os ruídos surdos que precedem a erupção de um vulcão. Pode-se, pois, vos dizer que os tempos estão chegados, sem que isso signifique que as coisas chegam amanhã. Isso quer dizer que estais no período em que ocorrerão. Pergunta: confirmais o que foi dito de que não haverá cataclismos? Resposta: certamente, não tendes a temer nem dilúvio, nem abrasamento de vosso planeta, nem outras coisas desse gênero, porque não se pode dar o nome de cataclismo a perturbações locais que não se produziram em todas as épocas. Não haverá senão um cataclismo moral, de que os homens serão os instrumentos. 10 de junho de 1856, na casa do Sr. Rostand, médium, Senhorita Jafé. O Livro dos Espíritos. Pergunta a Hahnemann: pensei que, uma vez que logo acabaremos a primeira parte do livro, para ir mais depressa, poderia pedir ao Sr. B para me ajudar como médium. Que pensais disso? Resposta: penso que seria melhor não se servir dele. Por quê? Porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Pergunta: seu espírito familiar de B é a mentira, isso não impediria a um bom espírito se comunicar pelo médium do momento que não se evocasse o outro espírito? Resposta: sim, mas aqui o médium ajuda o espírito, e quando o espírito é falso, a isso se presta. Aristo, seu intérprete, e B acabarão mal. Nota: B era um jovem médium escrevente muito fácil, mas assistido por um espírito orgulhoso, déspota e arrogante, que tomava o nome de Aristo. Bajulava nele uma tendência natural ao amor próprio. As previsões de Hahnemann se realizaram. Esse jovem, tendo acreditado encontrar em sua faculdade uma fonte de fortuna, seja pelas consultas médicas, seja pelas invenções e descobertas rendosas, disso não recolheu senão decepções e mistificações. Algum tempo depois, dele não se ouvia mais falar.